Eu acho que ser artista é muito sentir o que o mundo te bate de volta de acordo com o que você sente em relação ao mundo. Isso que a gente recebe de volta é em relação às outras pessoas também que compõem o mundo, né? Tanto pessoas que sentem às vezes a dor que a gente sente, quanto pessoas que causam essa dor. Quando eu criei a Mosaico, eu estava muito inspirada naquela música da Rihanna, Run, Run, Run. E aí eu queria dar pra música essa ideia de que corre disso, menina, e uma ideia do que eu gostaria que tivessem me dito alguns anos atrás. Eu acho que as meninas precisam ter essa noção, que é legal se ela quiser ser mãe, da hora, mas se ela não quiser, ela também tem esse direito, né? E o porquê é tão vendido, que é tão legal ser mãe. O que o Estado ganha com isso? O que o patriarcado ganha com isso? Desafia a todo momento pra impor nossa vontade. E quem nos quer nas grades rouba a liberdade e diz pra sociedade que quem vendeu foi você e é melhor ter marido e bebê. Quem nos quer nas grades também, que vende essa ideia de quem quer que a gente seja presa, é justamente quem não quer que a gente seja livre, né? Quem não quer que a gente fale sobre isso naturalmente. As mulheres são proibidas de falar sobre isso, porque se isso é um crime, como é que você vai chegar para uma pessoa e falar, olha, eu fiz um aborto, é tranquilo o processo, você não está se sentindo bem para ser mãe, se você não quer ser mãe, você tem essa opção. Que não pra evoluir, é só pra poder servir o cardápio que eles vão usufruir. Um corpo, um ventre, uma função. Não te dão opção, não te dão opção. O Estado é laico, mas a lei não, não, não. Meu filho não entrou em trabalho de parto, não tive trabalho de parto, não tive contrações. Ele estava dentro das semanas de nascer. E eu tenho queloide, eu sou indígena, qualquer coisa em mim dá queloide. Então eu tive uma super queloide, que eu fiz um tratamento que me custou mais caro do que se eu tivesse ido para uma parteira. Mas é todo um processo de violência para mim que durou muito tempo. Desde o não ter direito a escolher, até a cesárea, até a amamentação, pós-parto, puerpério. É um mosaico na minha vida, é uma parte que quebrou, que eu tive que colar para sobreviver. Então eu gosto dessa música porque eu acho que ela marca muito essa fase de quem eu sou agora, toda coladinha, talvez mais bonita que a anterior. Mas não precisava passar por tudo isso. Esses dias eu aprendi que para Spinoza a liberdade é a capacidade de autodeterminar-se. E eu fiquei pensando que isso nos remete também, curiosamente, ao mundo católico, porque no catolicismo há dois elementos fundamentais em relação à liberdade. Um deles é o recurso à própria consciência, que indica que quando há uma decisão difícil a ser tomada, é a própria consciência que a pessoa deve recorrer. Não é nem à igreja, nem ao padre, nem a ninguém. É a sua consciência. E é o que as mulheres fazem cotidianamente, especialmente quando tem que decidir por uma interrupção da gravidez. E há um outro elemento, que é chamado probabilismo, quer dizer, algo provável, que ensina que quando há dúvida sobre uma questão, e a questão do aborto é continuamente na história da Igreja Católica discutido, portanto, a dúvida, o que deve reger a decisão e o comportamento é aquilo que der maior liberdade. Se diz onde há dúvida, há liberdade. Eu gosto muito da frase da Nina Simone, que a liberdade é não sentir medo. Eu acho que a gente não é livre, a gente nunca está segura. Tá com medo na rua, tá com medo de estar grávida, tá com medo de não dar conta de ser mãe sozinha, tá com medo... Então a gente tá sempre com medo e sempre engolindo esse medo de... Não, o medo paralisa, né? Então aceitar esse medo é ficar paralisada e aí a gente tá na posição de domesticada, que não é o que a gente quer. Então acho que essa superação do medo vai trazer a liberdade pra gente. Pelo potencial, um jugo mais igual. Estado não se meta no meu útero. Li num muro pela capital e é real. O mal contra as mulheres ainda é único. Acho que quando eu vejo uma frase num muro ou me sinto representada por uma mulher no grafite, eu acho que eu sinto menos medo. Aqui passa uma feminista.
e desperta para uma pessoa que está passando de ônibus refletir. Uma pessoa que está passando de carro, uma pessoa que está caminhando, uma menininha vai perguntar para a mãe vai pensar. Então, acho que a frase no muro, há muitos anos, ela é uma forma de não se calar. É conversar com as pessoas e conversar com a rua. Ouvir a parede, ouvir as pessoas, ouvir quem não fala, quem não é escutado nunca. A forma de como você vai parir, quando você é uma mulher branca, é um processo. Quando você é uma mulher negra, é outro processo. Então, eu tinha escolhido que eu ia fazer todo o processo de ter um acompanhamento com uma doula, eu queria entender, eu queria fazer meu próprio parto. E a maioria das pessoas falava, nossa, mas que frescura, isso é coisa de gente rica, porque você, saca? Mas porque a ideia de ir para um hospital e sofrer qualquer violência obstétrica, para mim, já me deixava angustiada, depressão profunda. Eu não queria que nenhum homem tocasse no meu corpo, que nenhum homem, interferisse. Eu acredito que a maternagem não só deve, como pode, gente, é possível ser uma escolha, saca? Não é uma coisa que tem que ser imposta, é uma coisa que é uma escolha, saca? É um rolê que a gente vai fazer pro resto da vida, né? Minha avó falava isso, minha mãe fala isso, e é uma coisa que tem que partir da gente. Eu quero, beleza, eu vou topar esse rolê. Eu não quero, suave, sossegado, segue o bonde. Beat é o mesmo. Então, a consideração da maternidade como escolha é exatamente aquilo que valoriza a maternidade. E é aquilo que nos põe num outro horizonte de consideração do aborto. Quer dizer, o aborto é uma solução para alguém que naquele momento não pode levar adiante a sua gravidez, seja por que razão for. Não há limites para a luta pela legalização do aborto no país. É claro que é uma luta política fundamentalmente e atualmente a gente luta junto ao judiciário. Nós, católicas, pelo direito de decidir, trouxemos para a defesa da DPF alguns argumentos. A penalização do aborto nos artigos 124 e 126, eles têm, na verdade, um fundamento religioso. Um Estado laico é um Estado que não se regula pelas religiões, mas por nenhum princípio religioso. Mas ele não é contrário às religiões. Esses artigos, eles, na verdade, eles perpetuam uma sociedade patriarcal e uma machista e uma sociedade racista. Por quê? Porque a maioria das mulheres que morrem por causa da ilegalidade do aborto ou que são penalizadas são mulheres que são pobres e negras. Uma outra ideia que católicas discute, traz para o diálogo, é que a sociedade mudou enormemente e as mulheres mudaram. O seu lugar na sociedade mudou. As mulheres hoje não são vistas mais como unicamente destinadas a fazer outros seres humanos, a serem mães. A própria Constituição brasileira considera que é a pessoa nascida com vida é que é digna da proteção do Estado. Então, a defesa da vida ela deve ser colocada nos seus devidos parâmetros. Uma mulher grávida de 4 meses morreu depois de fazer um aborto em casa em Petrópolis, na região serrana do Rio. Ingriane Barbosa, de 30 anos, já tinha 3 filhos, de 9, 7 e 2 anos. Chegou a fazer uma curetagem, cirurgia para limpar o útero. No hospital, não resistiu. De acordo com a polícia, o feto e o talo de mamona foram expelidos no dia 9 de maio, quando a vítima já sentia calafrios e estava em pressão baixa. Antes de entrar no centro cirúrgico, ela disse à irmã que estava com medo de morrer. Ela entrou em coma induzida e não voltou mais.
lamenta Nathaniel, acrescentando que Ingriane era uma boa mãe e se dedicava aos 3 filhos. Ela trabalhava como babá 2 meses para o irmão. Ingriane teve medo de cobrança da família com relação ao novo filho. Geralmente, o perfil das mulheres que morrem são mulheres negras, são mulheres jovens, são mulheres que já têm filhos e são mulheres que têm um nível de escolaridade entre 4 a 8 anos de escolaridade. Portanto, uma mulher que está na base da pirâmide, sem nenhuma proteção do Estado. No Brasil, existe uma hipocrisia, existe 2 realidades. Uma realidade de uma mulher branca, que é um direito também dela, mas ela é branca, classe média. Provavelmente essa mulher encontrará alguém habilitado em um lugar adequado se ela decidir fazer um aborto e voltar para casa em segurança. Mas se essa mulher mora na periferia, pobre, sem acesso à informação, essa mulher provavelmente ela vai ser submetida a um aborto inseguro. Portanto, mostra-se aí, escancara-se aí a questão social no Brasil e a questão que se junta e se conecta a mulher, negra e pobre. E o pior de tudo isso, a tragédia de tudo isso, é que são mortes evitáveis de mulheres jovens que deixam famílias, que estão numa idade produtiva e que não deveria morrer. E diz pra sociedade que quem vendeu foi você, que é melhor ter marido e bebê. Outra frase que eu gosto muito da Mosaico é: elas seguem marchando por todo canto, juntas para ver se a tristeza sai. Porque várias mulheres, se a gente for olhar a estatística, várias mulheres já têm um aborto. E também a gente tem várias mulheres mães com história de violência obstétrica. E eu acho que a Mosaico ela fala isso, que tem que unir essa força tanto da mulher que já é mãe, que também acredita que a gente tem que ter o direito de ter ou não ter. E essa frase, pelo direito de ter ou não ter, é muito simples e fácil de qualquer pessoa entender. Olhando para o Brasil como um todo, os direitos sexuais e reprodutivos, eu acho que houve um retrocesso de acesso, de conhecimento, de discussão com as mulheres da periferia, como grupos, não grupos para dizer, isso aqui é um DIU, isso aqui é uma contracepção, mas um grupo de reflexão sobre discutir ela como um sujeito de direitos. Como podemos dizer que ética é eticamente defensável a vida se nós não protegemos a vida das mulheres? Ai, 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 no woman no cry. Ela segue lutando pra ver se a tristeza sai. Várias por todo canto, juntas segue marchando. Se a gente não se unir, ninguém vai ser